Fala, carequetes e carequitos! Prontos para mais uma polêmica? Pois é, dessa vez o Careca volta com uma nova análise política, dessa vez de Sandman e do seu autor Neil Gaiman. E já te aviso que eu não acho que Sandman seja a obra hiper, mega, ultra, blaster, progressista e pra frentex que dizem por aí. Então, como de costume, larga um like e se inscreve se você é aluno novo na escola, ou apenas viaje pelos corredores da Escola Xavier se tu já é velho. Vai! E aí, gente, voltei com mais politiquinha pra vocês. Ah, mais um vídeo de esquerda e direita nos quadrinhos? Sim, amiguinho. Visto que quando eu falo de Deus, de direção e fotografia ou de quadrinhos como apenas forma de entretenimento, a reação é bem menor, então aqui está. A vontade do freguês é a ordem da casa, um negócio desse aí. Ah, nada a ver, você só tá querendo criar polêmica pro seu canal bombar. Sim, se fosse pra continuar fazendo conteúdo de nicho pra ganhar meia dúzia de curtidas, eu continuava com a minha página humildinha lá no Facebook. Tem muita gente ganhando dinheiro falando besteira com o YouTube. Por que eu tenho que ficar falando besteira de graça? Sem contar que eu gosto de falar de política. Não falo mais porque eu não quero ser preso, processado, torturado, deportado, defenestrado, decupado, molestado, fragmentado, desintegrado. Mas, diferente do Brasil de 2023, aqui você é livre para discordar do Careca à vontade. Mas lembrando que só escrever "você não entendeu nada" não é argumento, ok? Se você acha que a minha interpretação está incorreta, fica à vontade para explicar seus argumentos. Bom, quando eu criei minha página no Facebook, a minha intenção era compartilhar conhecimentos sobre momentos obscuros dos quadrinhos que passaram em branco ou que foram esquecidos com o passar dos anos. Não que eu me considere lá grandes coisas, mas o Careca aqui lê quadrinho desde os 5 ou 6 anos de idade ininterruptamente. E hoje eu tenho 38. E eu sempre tive uma boa memória para guardar tudo que eu li. Verdade seja dita que tem gente por aí que lê meia dúzia de histórias e já acha que sabe tudo de história em quadrinho. E há também os que não procuram saber ou pesquisar sobre os temas abordados ou as inspirações encontradas nas revistas que lê. E lá na página, sempre que eu postava sobre Sandman, sempre chovia esquerdonerds, lacradores, radicais, intolerantes com opiniões contrárias. Isso acontece porque o Neil Gaiman é um território sagrado para a esquerda, e até mesmo gente de direita vinha puxar minha orelha quando eu dizia que existem temas conservadores nessa obra. Ai, chuchu! Eu cheguei a ler alguns números das primeiras edições que saíram aqui no Brasil, mas eu só tive a oportunidade de ler a obra completa mesmo com a coleção de encadernados mais recentes da Panini. E aí um dia de boa na lagoa, lendo, eu me deparo com uma história que eu não conhecia, chamada Termidor. Ela se passa no período conturbado da Revolução Francesa, onde centenas de pessoas foram mortas em nome da igualdade e justiça. Aí, nesse momento, eu vi que Sandman não é tão esquerdão assim como vocês pensam. Mas antes de começar, eu queria fazer um pequeno adendo referente a um vídeo sobre a política da Marvel que eu fiz anteriormente. Devido ao Careca escrever com a bunda, ficou parecendo que eu disse que a Revolução Francesa se passou na Idade Média. A Revolução Francesa ela se passa entre 1789 e 1799. E em história, esse período é considerado Idade Moderna e é justamente a Revolução Francesa que muda o cenário para a Idade Contemporânea. Mas o que eu estava querendo dizer no vídeo é que a estrutura de poder com o rei acima de todos vinha desde a Idade Média e na época da Revolução ainda era a mesma. Ok, colocado isso, vamos lá. Bom, questionar a validade da Revolução Francesa sempre foi coisa de reaça. Quase todo esquerdista que você pergunta sobre isso, ele vai dizer que a Revolução Francesa foi o ponto alto que definiu nossa civilização. Foi lá onde o povo trabalhador se rebelou contra a monarquia e a igreja e tomou as rédeas da sociedade.
Essa revolução não só inspirou outras, como a russa, a cubana e a chinesa, como também foi responsável pela definição do que viria a ser direita e esquerda na política. Como eu falei no vídeo da Marvel, apoiadores da sociedade como ela era sentados do lado direito no parlamento e defensores da eliminação das classes sociais do lado esquerdo. Então imagina só você que o esquerdista Neil Gaiman escolheu representar esse momento histórico como ele realmente foi. Um banho de sangue desenfreado e monstruoso. O Gaiman nos dá vários exemplos da perversão dos revolucionários. Nós vemos os membros dos gorros frígios. O gorro vermelho era um uniforme para os revolucionários, era uma forma deles se reconhecerem no meio da confusão toda. Então aí ele bota os gorros frígios extorquindo e roubando transeuntes. Vemos teatros de marionetes com corpos da realeza decapitados. E vemos Robespierre, o líder idealista da revolução, como ele realmente era, um homem cruel, manipulador e sanguinário, que condenou centenas à morte por guilhotina e que no final foi condenado da mesma forma pelos seus colegas de revolução. E não pense que mataram ele porque acharam que ele era malvado, que ele exagerou e nada, não. Foi justamente ao contrário. Ele foi morto por traição aos princípios da revolução e fraqueza em perseguir opositores. Mas agora você me diz, será que o Careca está equivocado? Será que eu interpretei mal essa história? Será que eu só li as figuras? Será que eu li com o bumbum? Será que alguém vai ter coragem de dizer que a primeira revolução trabalhista, que pregava a igualdade entre as classes e que criou a primeira comuna, repara o termo, e que foi responsável por dar o nome de esquerda à esquerda, não era de esquerda? Então qual é o motivo do Gaiman representar a primeira revolução socialista da história de um modo tão monstruoso? E que comece o show de malabares nos comentários. Muitos realmente consideram o criador de Sandman um exemplo de autor progressista devido aos temas recorrentes das suas histórias. Em páginas esquerdonerds você sempre vai encontrar elogios desvairados a ele devido ao seu recorrente uso de protagonistas femininas, a abordagens de temas como racismo, homossexualidade, intolerância e até identidade de gênero nas suas histórias. No entanto, em A Casa de Bonecas, um dos arcos mais famosos de Sandman, nós somos apresentados a um cavaleiro chamado Gilbert. Gilbert é um gentleman e salva a protagonista Rose Walker da morte várias vezes durante a saga. Mas para quem manja dos Paranauê Conserva, o Gilbert tem uma aparência muito familiar. É que ele é baseado nada mais nada menos do que em G.K. Chesterton, um dos maiores autores cristãos e grande expoente do conservadorismo. Oh, menino lindo! Ah, careca, aí forçou a barra, é só uma coincidência. Não, não é. Primeiro que o nome do Chesterton era, adivinhe, Gilbert. Além disso, para não haver dúvidas, o Gaiman ainda põe uma foto real do Chesterton no final da história. Ah, seu calvo, mas daí dizer que ele pode ser conservador aí é demais. Sim, eu concordo. À primeira vista, não dá para dizer que Sandman possa ser uma obra conservadora. Mas, analisando os temas, você percebe que as suas histórias tratam sempre do conflito e do contraste entre os mitos arcaicos e a sociedade moderna. Toda a obra de Sandman é basicamente sobre o choque entre o mundo mítico da antiguidade e o louco mundo real da década de 80. E com esse choque, Gaiman muitas vezes mostra que certos conceitos progressistas, tidos como muito importantes pelos seus personagens, não são nada além de um piscar de olhos frente às verdades muito mais antigas que a humanidade. E o conservadorismo é todo sobre isso. Vale lembrar que o próprio Gaiman assumiu se inspirar em 3 dos mais famosos autores conservadores cristãos de todos os tempos: Chesterton, C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Sim, o Tolkien era católico. Eu vou deixar um link ali embaixo na descrição com um texto do próprio Gaiman falando isso. Agora,
Muita gente não sabe, mas o Chesterton já escreveu ficção. Então pode-se dizer, na verdade é o que eu acho mais provável, que a admiração do Gaiman por ele vem um pouco daí. Mas se é assim, por que o Gaiman não usou a imagem de algum dos personagens do Chesterton na história? Por que usar a imagem e o nome do próprio Chesterton? É como se ao invés de colocar o Gandalf ou o Frodo numa história, eu colocasse o próprio Tolkien. A única explicação para isso é se o Gaiman realmente simpatiza e admira com a personalidade e pensamentos do Chesterton como pessoa. E por que isso se o Chesterton era super religioso e indiscutivelmente é um dos maiores expoentes do conservadorismo? Mas se você acha que o show de conservadorismo retrógrado e antiquado em Sandman acabou, meu filho, o melhor tá vindo aí. O que você pensaria se eu falasse que tem um quadrinho que diz que não importa o quanto um transexual faça operações e engane a si mesmo, ele vai continuar tendo o corpo de um homem? Retrógrado? Opressor? J.K. Rowling? E se eu te falar que na verdade isso tá em uma das histórias mais famosas de Sandman? Bom, como eu acabei de falar, toda a obra de Sandman na verdade fala sobre as frágeis ideias humanas, de como elas desmoronam frente às verdades imutáveis dos deuses antigos, certo? Pois bem, em Um Jogo de Você, arco considerado praticamente LGBTQZYZ 7 elevado a 12, considerado uma obra-prima do progressismo pelos esquerdonerds, nós temos um homem que se veste de mulher, tecnicamente não é um transexual, porque ela mesma fala que não vai operar, chamada Alvin, ou Wanda. Wanda e as outras mulheres, elas têm um momento na história que elas precisam ir ao mundo dos sonhos para salvar a amiga delas, Barbie. E é a Barbie boneca mesmo. Sandman é bem louco. Para isso, elas fazem um feitiço que usa o poder da lua para criar um portal. Anota, Zifinho. Anota os ingredientes que Preto Velho precisa para fazer resto de serviço. Anota aí. 3 sapas virgens. Virgens? Que as pererecas que estão por aí estão meio estragadas. Porém, no entanto, entretanto, a Wanda não pode ir, pois esse caminho é só para mulheres. Veja bem, isso não é a minha interpretação. Tá na história, é dito várias vezes. Mas você não entendeu, seu aeroporto de mosquito. O que o Gaiman quis dizer é que os deuses são retrógrados e antiquados, igual aos conservadores. Não, amiguinho lacronerd. Eu digo, não. O que ele quis dizer é que tanto o mundo real quanto o místico obedecem regras. E não importa o quão loucas e desvairadas sejam as ideias dos humanos, elas sempre terão que obedecer essas regras. E pasmem, isso é conservadorismo, puro e simples. Na história é estabelecido que independente de como ele se veja, o corpo dele vai ser sempre masculino. E eu sinceramente não vejo como isso pode ser uma vitória para a comunidade trans, visto que essa é exatamente a crítica que o pessoal mais conservador costuma fazer, geralmente em debates sobre trans nos esportes, por exemplo. Mas você não leu a história, no final ela vira mulher em espírito. Sim, eu li e acho que a mensagem aqui é simples. Em espírito, de fato, ela pode ser o que quiser. Mas o corpo físico e biológico, que é a razão de todos os debates sobre esse assunto atualmente, vai ser sempre masculino. E o mais engraçado é que sempre que falam dessa história, citam apenas a parte do final, que mostra que, apesar da família conservadora não aceitar como ele era, o Alvin resistiu bravamente e continuou usando o nome Wanda. Mas nunca falam dessa parte anterior. Mas então diz aí, esquerdo-nerd, como é que você se sente curtindo uma história retrógrada dessas aí? Fala pro pai. Agora, que fique bem claro aqui que eu não tô dizendo que Sandman é uma obra conservadora. O que eu tô dizendo é que ela tem algumas mensagens de cunho conservador, e isso é um fato. As pessoas apenas não percebem isso, primeiro porque a presença de trans e meninas de cabelo colorido chama muito mais atenção do que críticas à Revolução Francesa ou escritores reaças de 1900 e lá vai bolinha. E segundo que como o conservadorismo é um tabu,
muita gente não estuda sua teoria e fundamentos na faculdade. Então as pessoas muitas vezes têm um pensamento ou um posicionamento conservador e nem ao menos têm noção disso. Inclusive, esse pode ser o caso do Gaiman. Apesar que, dadas as influências que ele já assumiu ter, eu acredito que muitas dessas mensagens tenham sido postas lá de forma consciente e proposital mesmo. Antigamente, até a virada do século XXI, os progressistas eram menos radicais e muitas vezes criticavam seu próprio lado. Embora muitos deles tenham ido bastante longe em suas loucuras, e aí eu te aconselho a pesquisar o que o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir defendiam abertamente nos anos 70, ok? Mas antigamente alguns eram mais razoáveis e acredito que eles eram até bem intencionados realmente nas suas críticas. Veja o caso do George Orwell. O cara escreveu 2 livros que juntos compõem a maior crítica ao comunismo de todos os tempos. Se você é comunista e leu A Revolução dos Bichos em 1984 e continuou comunista, ou você não leu ou você é mau caráter. E pasmem, Orwell era um comunista socialista, mas de uma vertente um pouco mais democrática, ou a gente pode dizer um pouco menos ditatorial, né? E o Neil Gaiman e a sua obra-prima Sandman, eles são sim considerados o suprassumo do progressismo nos quadrinhos. Mas às vezes eu me pergunto se progressista lê o que defende ou só olha as figurinhas. Parece que a cabeça deles funciona assim. Tem feminista, gay ou transex na obra? Progressista! Mas você sequer parou para ler como esse gay, essa feminista ou esse transex está sendo representado? E qual a mensagem que é passada com esse personagem? Olha o caso de Vidas Breves. Nessa história a gente tem um grupo de strippers que se apresenta num clube chamado Suffragette City. As sufragetes ou sufragistas eram as primeiras feministas do século XX. Uma delas, uma das dançarinas, é a deusa do amor Ishtar. Ela mostra para as outras meninas todo o seu conhecimento sobre prostituição sagrada que ocorria na Babilônia, enaltecendo a época até como uma sociedade matriarcal. Eu não vou nem entrar no mérito dessa leitura ser propositalmente distorcida, porque a cultura, tanto a cultura quanto a religião da Babilônia, eram totalmente patriarcais. Eu só quero aqui chamar a atenção para o fato que em Sandman, uma orgulhosa feminista ganha sua vida dançando sensualmente para homens e cogitando se prostituir. Então, amigos, se Gaiman é um progressista, ele é o pior dos progressistas. E é isso, pessoal. O Careca está preparando algumas mudanças para os próximos vídeos, por isso, se o próximo vídeo não sair no final de semana, não estranhe. Mas já aviso que existe a possibilidade de vocês finalmente verem a careca do Careca pela primeira vez, muito em breve. Então é isso, gente. Deixa um like, comentário e no mais, beijo nas crianças e tchau!